Opa, e aí, boa noite pessoal do segundo Mecatrônica. Tudo bem com vocês aí? Vamos continuar a nossa aula de eletrônica digital? E na aula passada nós falamos sobre o sistema binário de numeração. E vamos continuar falando daqui para frente, né? O sistema binário vai entrar sempre nas nossas análises aí dos circuitos digitais. Bom, e hoje vamos começar a falar das portas lógicas. Vamos começar a entender o que é uma porta lógica e depois como ela é usada para projetar os circuitos digitais. Mas o que é uma porta lógica? Olha só, uma porta lógica é um pequeno circuito eletrônico. Esse circuito eletrônico é formado basicamente por resistores, diodos, transistores. Só que a gente não desenha na eletrônica digital o circuito eletrônico propriamente dito. Cada porta lógica é representada por um símbolo. Então um símbolo, veja, e a primeira porta lógica que nós vamos estudar é a chamada porta E, em inglês, AND. Tem livros que escrevem em português, porta E, outros aparecem em inglês, portas AND. Tem calculadora científica que tem as operações lógicas e aí aparece uma tecla lá, escrito AND, que vai fazer a função lógica dessa porta aqui. Bom, então eu estava falando para você que a gente não desenha o circuito, né? Desenha um símbolo. Esse aqui foi o símbolo que foi padronizado para a porta E. Então, os resistores, diodos, transistores estão lá dentro, mas a gente não desenha, desenha um símbolo. E por que isso? Para simplificar. Porque, veja, na eletrônica digital, os circuitos são formados por um conjunto grande de portas lógicas. Há dezenas, centenas, milhares de portas lógicas interligadas. Se para cada porta você fosse fazer o desenho dela com os componentes, o negócio ia ficar mais gigantesco ainda. Então, para simplificar, a gente desenha o símbolo. E na verdade a gente não precisa, quando você vai desenhar um circuito digital, quando você vai analisar, você não precisa saber como é o circuito eletrônico lá dentro. Depois a gente vai até ver, como curiosidade, né, como que é o arranjo dos componentes. Mas na hora que você está projetando um circuito digital, desenhando, você não precisa necessariamente colocar os componentes, né? Você vai colocar o símbolo da porta. E o que diz pra gente o símbolo de uma porta E? Olha só, A e B são entradas, e S é saída. Entrada, o que você vai ligar nessas entradas aqui? O nível de tensão, certo? O nível baixo ou nível alto de tensão. E na saída você vai ter também um nível baixo ou nível alto. Agora, cada porta lógica executa uma função. E essa função é definida por uma tabela. Olha só, A e B são entradas. Como a nossa porta lógica tem duas entradas, a nossa tabela aqui tem 4 linhas. E 4 linhas por quê? Ora, porque o A e o B, os dois podem ser 0, ou pode ser 0, 1, ou pode ser 1, 0, ou pode ser 1, 1. Certo? Lembrando que quando você vai fazer uma tabela desse tipo, né? Nesse caso aqui só tem duas variáveis. Então a tabela é mais simples, né? Mas aí você coloca assim, lembra? É 1, 0, 1, 0, 1. Depois, 2 zeros, 2 1s. Se fosse uma tabela com mais colunas, seria 4 zeros, 4 1s, assim por diante. Bom, então veja bem, se tem duas entradas, tem 4 linhas para você poder representar todas as combinações possíveis, certo? Então, qualquer porta com duas entradas, essa parte aqui vai ser igual, claro. O que vai ser diferente é a saída. Cada porta lógica executa uma função diferente, né? E da porta E, veja por que ela recebeu esse nome de porta E ou função E. Essa é a chamada função booleana. Função booleana porque foi definida por um matemático chamado George Boole. Então, esse matemático definiu assim a função da porta E. Só vai dar 1 na saída quando A e B forem iguais a 1. Nos demais casos, 0. Percebeu porque ele chamou de função E? Só dá 1 na saída, então, quando A e B, as duas forem iguais a 1. Tudo bem? Então, uma porta é sempre representada por um símbolo, uma tabela e uma expressão. Olha a expressão, chamada expressão booleana, por causa do nome de George Boole, tá? Expressão booleana, ele escreve assim, ó, S igual a... A gente fala A vezes B? Não, a gente lê assim, ó, A e B, certo? Para lembrar que a gente está tratando de uma função da eletrônica digital.
e não lá da multiplicação da álgebra tradicional. Tudo bem? Bom, aí eu falei para você, né? Tudo na eletrônica digital, desde os circuitos mais simples, como um contador de um relógio digital, um microprocessador, né? Um microcontrolador, são formadas por arranjos de portas lógicas, das várias portas que nós vamos estudar, né? Agora, veja que interessante, você vai montar um circuito simples no protoboard ou fazer uma placa de circuito impresso, um circuito digital mais simples, e aí você projetou o circuito lá. Na hora de projetar, nós vamos aprender isso, você escolheu as portas lógicas que você precisa, né? Aí, na hora de montar o circuito, você vai precisar comprar os componentes. E olha que interessante, sabia que não existe uma porta lógica para vender? Não existe um componente porta lógica para vender. Você não vai lá na loja de componentes eletrônicos e pede uma porta E e o cara vai te dar um componente assim, por exemplo, né? Vai te dar um componente assim, parecendo um transistor com A, B e a saída. Isso aqui é uma porta E. Não, não existe um componente assim para vender. Então, como que você compra as portas lógicas? Você compra um circuito integrado, né? Nesse circuito integrado já vem várias portas lógicas. Porque, na verdade, uma porta sozinha faz pouca coisa, né? Só executa a tabela dela. Como para montar um circuito você vai precisar de várias, então você compra um CI, certo? Com várias portas lógicas. Agora, vamos supor que você projetou um circuito, vai precisar de portas E outras portas, né, para fazer as ligações, e você só precisa duas portas. Não tem nada, você vai comprar um 4081, ele tem 4 portas lógicas dentro, você usa duas, as outras duas ficam sobrando. Aí você pode pensar, mas não é um desperdício isso? Não, não é, porque você vai ver que o preço de um CI, né, desse tipo aqui, é baratinho, né? Deve custar de R$ 1,50 a R$ 2,00, certo? Então, já vem as portas aí a mais, né? Se você não for usar todas, vai ficar sobrando porta lógica aí, certo? Mas o preço seria o mesmo de fazer um CI com 2 ou com 4 portas, tá bom? Agora, é claro que existem centenas de circuitos integrados. Veja, esse é o código desse nosso aqui, 4081. Né? Tem centenas de circuitos integrados, certo? E aí tem os datasheets, né, dos fabricantes, são os livros lá com os componentes disponíveis, certo? Então você pode pesquisar, né, um circuito integrado que você precisa lá no catálogo do fabricante. Agora vamos supor que você pega um CI que está com um número e você não sabe o que tem dentro do CI. Aí é fácil, digita lá no Google CI, o número dele e vai aparecer os dados do fabricante para esse circuito integrado, tá bom? Agora, um CI sozinho assim, como a gente pode testar se ele está funcionando, né? Porque um resistor você mede com multímetro, tá bom? Um LED você testa lá com multímetro. E um circuito integrado? Para testar um circuito integrado, não é simples assim, né? Não é medindo lá com multímetro. Você tem que saber a função que ele executa e aí você pode fazer o seguinte, ó. Coloca o CI lá na placa, no protoboard, certo? Beleza. Aí observe que esse CI tem 4 portas lógicas. O pino 14 é o positivo e o pino 7 é o negativo. Os circuitos integrados sempre vão ter os pinos que é para você ligar a alimentação da bateria ou da fonte, né, que você está usando para alimentar o circuito das portas lógicas lá dentro, certo? Então você colocou num protoboard, ligou o pino 14 no positivo, né, lá na sua mais 9 volts, por exemplo, liga o pino 7 no negativo, lá da fonte, beleza. E aí você faz o seguinte, ó, aqui no pino 1, deixa eu pegar outra cor, aqui, tá. Aqui no pino 1 você liga um jumper, tá? Esse aqui vai ser a nossa entrada A. No pino 2, você liga outro jumper, e essas pontas aqui você não liga em nada por enquanto. Depois nós vamos ligar em 0 ou em 1, beleza? No pino 3, vamos ligar um resistor, né, e um LED. Aí o LED se liga lá no negativo. Deixa eu colocar aqui em vermelho para você ver que é um LED. Tá? Beleza. Certo? Ligou aí o resistor e o LED. E aí, o seguinte, ó.
Lá para testar o CI, então, você faz assim. Primeiro vamos colocar A e B 0 e 0. Aqui você vai começar a entender como funcionam os circuitos digitais. Né? O A e B você vai colocar em 0 e 0. 0 e 0 é colocar no terra. Né? Quando for 1, você tem que ligar no positivo. Quando for 0, você tem que ligar lá no negativo. Certo? Então, 0 e 0, você pega esses dois jumpers e liga lá no terra. Ora, 0 e 0 dá 0 na saída. Então a porta lógica executa essa função. Os componentes que tem lá dentro executam essa função. 0 e 0 dá 0 na saída. 0 na saída é nível baixo de tensão. Nível baixo de tensão não vai acender o LED. Nível zero de tensão significa que não está saindo tensão do pino 3. Então o LED fica apagado. Quando você colocar 0 e 1, veja, o A você deixa lá no negativo mesmo. Vou representar aqui, ó. O A você deixa no negativo, que é 0, 1, você liga no positivo. Ligar no positivo é você ligar o jumper aqui. Tudo bem? Então nós ligamos 0 e 1. 0 e 1, saída 0. Saída 0, não tem tensão aqui, o LED continua apagado. É claro, você já deve ter percebido que o LED só vai acender quando? Quando vai acender? Quando, Giovana? Quando, Guilherme? Olha aqui. Se a gente colocar o A e B 1 e 1, então vamos colocar 1 e 1, é ligar o A aqui e o B aqui também, os dois no positivo. Quando eu coloco 1 e 1, sai 1 no pino 3. Aí sair 1 no pino 3 significa nível alto de tensão. Nível alto quanto? Aproximadamente a tensão da fonte, que é 9 volts. Certo? Então vai sair 9 volts aqui, tem um resistor para proteger o LED vai acender. Certo? Então, na porta E, o LED só vai acender nesse caso, quando A e B forem iguais a 1, certo? Então, essa é a função executada pela porta E. Esse é um exemplo de circuito integrado que tem portas E dentro dele. Beleza? A gente vai ver na sequência as outras portas lógicas, né? Para depois, no futuro, a gente começar a interligá-las para projetar os nossos circuitos digitais. Beleza? Depois a gente continua então.